Deus abençoe a todos. Que graça nós temos mais um dia. Né? As pessoas sempre entram nas ondas, né? Segunda-feira, o problema, segunda-feira. Às vezes a segunda-feira se torna ruim por causa do comportamento dos dias antes. Mas um cristão não tem essa distinção de dias. Todos os dias que nós passamos na presença de Deus são bons. Seja segunda, seja domingo, seja sábado, seja início de semana ou final de semana, tudo é bom. O cristão não tem as suas baladas e noitadas. Então, que bom iniciarmos mais uma semana. Vivos, saudáveis, confiantes em Deus. Eu gostaria de trazer um assunto aqui, nesse nosso vídeo, para que nós possamos refletir mais sobre nossas vidas, nosso comportamento, a nossa conduta, não só na igreja. O cristão, ele é um cristão em todos os lugares, em todos os lugares. E ele não precisa de determinados comportamentos para se identificar como cristão. E ele não consegue se esconder para não se identificar como cristão. O Senhor Jesus Cristo diz que não se pode acender uma candeia e esconder ela debaixo da cama. Por quê? Ela por si só se denuncia. Eu acho estranho alguém que consegue viver em um determinado lugar, em um convívio, escondido, sem ser identificado como cristão. O cristão, ele é, e ele aparece, e ele se manifesta quando chega, em qualquer lugar. Eu quero tomar 2 Coríntios, capítulo 3, para que nós possamos começar aqui e basear as nossas palavras. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Eu preciso levar uma carta para algum lugar? Você viria aqui, por exemplo, e diria, pastor, eu vou viajar para tal lugar. O senhor me daria uma carta dizendo que eu sou cristão? Que eu congrego aqui? Precisa. Você mesmo se identificará. Algumas pessoas diriam assim, o senhor pode me recomendar em tal lugar? Posso. O que você quer que eu fale? O que eu quero que seja falado a meu respeito é aquilo que eu tenho vivido tanto tempo em tal lugar. São Paulo diz assim, nós necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós. As pessoas que precisam de alguém para indicar elas, é porque elas ainda não adquiriram confiança. Estão dependendo do que outro fala para que ela seja reconhecida. Veja o versículo 2 e 3. Vós sois a nossa carta. O apóstolo Paulo, ele tinha segurança de que aquelas pessoas ali poderiam identificar se tinham um verdadeiro pastor ou não. Vocês são minha carta de recomendação. A conduta do meu povo, a vida que eles vivem,
dizem se eu sou um verdadeiro pastor ou não. Vocês são nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. As pessoas conseguem nos ler quando nós passamos. Você consegue saber se uma mulher é bem amada ou não, se um homem é bem amado ou não, bem casado. Você consegue saber se filhos são bem criados, educados ou não. Através de um filho, você consegue saber como é o pai, como são os pais. Através de uma igreja, você consegue identificar seu pastor. Através de uma família, nós podemos dizer assim, eu estive uma vez, eu e um irmão aqui na igreja, nós estivemos em Manaus. E ali em Manaus é um lugar de muitos turistas. E o povo tem uma certa estatura. E nós estávamos conversando ali, e aí uma hora esse irmão, o irmão André aqui, me disse assim, aqui todas as pessoas sabem que nós não somos daqui. E eu não havia me atentado para aquilo. Eu disse, mas por quê? Ele falou, olha para a nossa altura. Eles são todos menores e mais troncudinhos. E nós éramos maiores, somos altos, né? Aquilo nos identificava. As pessoas olhavam e diziam, não são daqui. As pessoas conseguem também identificar que nós somos, quando você está num país fora, deve ser brasileiro. Por quê? Olha a maneira deles. Olha como eles são abertos com as pessoas, olha como eles são risonhos, olha isso, olha. São características que vão nos identificando de onde somos, nossa família. Mas nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Então deve haver em nós características espirituais que nos identificam como cristãos. Cartas lidas por todos os homens, escritas, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, a igreja é carta de Cristo, ministrada por nós, pregadores, escrito não com tintas. A recomendação que nós fazemos de alguém não é uma mensagem que nós possamos mandar, enviar para alguém, não é uma carta, não é tirar a sua carta de membro de um hall de uma igreja e levar para outra. Não é isso que mantém as pessoas em nenhum lugar. Eu estava falando hoje sobre estabilidade no emprego, estabilidade numa vizinhança, estabilidade nos relacionamentos, permanência na igreja. Isso não é dado, é adquirido, é a própria pessoa que conquista isso. Você vai a um emprego, vão te mandar embora ou não? Isso depende de você. Às vezes as pessoas vêm e dizem, pastor, o senhor me aceita aqui na igreja? Quem te mantém aqui na igreja é o seu próprio testemunho. Se o seu testemunho for errado, ele próprio começa a te excluir. Se a sua conduta for errada, ela própria começa a te excluir. Mas se ela é correta, se a sua conduta é correta no trabalho, te quererão ali. Mesmo que você entre sem muita qualificação, mas tendo uma conduta correta, te quererão ali. Alguém estará na expectativa de, quando você terminar determinado trabalho, te transferir para determinada área. Por quê? Porque ele é brilhante. Não, porque tem uma conduta correta, porque tem uma marca de honestidade, de fidelidade, de sinceridade, de habilidades. Como cristãos, do mesmo modo. Eu quero ler a mensagem O Desvelar de Deus,
Nós estamos lendo essa mensagem no culto de oração na terça-feira, e no parágrafo 280, o profeta William Branham diz assim: vós sois epístolas escritas, lidas de todos os homens. Ou, traduzido, né? Vocês são epístolas que têm sido escritas porque você não pode acrescentar nada, que são lidas de todos os homens. A palavra manifesta de Deus. Em outras palavras, vocês são as cartas escritas e não se pode acrescentar isso. Qualquer coisa que nós tentarmos colocar nessa carta que Deus escreveu será um acréscimo, será uma subtração de alguma coisa. E às vezes as pessoas tentam personificar. Qualquer pessoa que esteja fazendo qualquer ato espiritual personificado, imitado, sabe-se que aquilo é uma imitação sem valor. É apenas uma cópia. Um verdadeiro não se acrescenta. Você não precisa pôr nada em uma pessoa verdadeira para ela se mostrar mais. Não, ela é assim. Você também não consegue tirar nada dela. Às vezes as pessoas até tentam manchar, falar mal, mas não se tira. A melhor maneira de tirar qualquer conversa mal falada a seu respeito é você se apresentar, é você se aproximar daquela pessoa, então ela saberá quem você é. Eu sempre gosto de dizer assim: alguém falou a seu respeito isso e isso. Me deixa ter um tempo com aquela pessoa e depois dela ter estado junto comigo, ela então poderá falar. E o que ela falar é aquilo que ela concluiu. Mas a continuidade do parágrafo diz assim: e Pedro e João, para mostrar isso, quando eles subiram ali, perceberam que eles eram indoutos e sem letras, eles não tinham nenhuma instrução, mas eles haviam notado bem que eles haviam estado com Jesus. Eles eram indoutos e sem letras, mas eram epístolas escritas. Veja, leram que eles haviam estado com Jesus porque Jesus estava manifestando-se através deles. Cristo, velado na carne deles, manifesto e vivificado. E aqui em Atos, quando Pedro e João subiram à porta do templo chamada Formosa, eles, pelas suas ações ali, ao curar aquele coxo, foi identificado com Jesus. Por quê? Porque as obras de Jesus Cristo estavam manifestadas ali. Aqui em São Mateus, capítulo 26, é onde Pedro nega Jesus Cristo. A partir do verso 69, uma, duas, três vezes ele negou. E no verso 72, ele negou outra vez. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então Pedro não tinha como se esconder mais, porque ele falava como Jesus, ele andava como os discípulos, aquilo era o que ele era. Depois ele já não queria se esconder mais, mas ele não deixou as pessoas, lá em Atos capítulo 3, ele não deixou as pessoas acrescentar nada a ele. Ele diz: por que estáis olhando para nós como se nós tivéssemos feito essa obra? Nós fizemos isso em nome de Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram. Então fica aqui uma meditação assim. O que te identifica? Eu fiz uma dinâmica um dia desses numa palestra e eu falei algumas palavras, eu disse assim: eu vou citar algumas palavras e você aí na sua folha vai colocar uma pessoa que representa aquela palavra. Faça isso com você mesmo. Qual seria a palavra que te representa? Tua fala te denuncia como um discípulo de Jesus? A tua conduta mostra que Deus está em você?
as suas ações para com as pessoas? Qual é o ambiente que você consegue criar? A atmosfera ao seu redor, ela te denuncia como o quê? Você já esteve ao lado de alguém que te deprimiu? Você já esteve ao lado de alguém que acabou com o seu dia? Você já esteve ao lado de alguém que você pensa assim, meu Deus, é terrível ficar com aquela pessoa, é uma atmosfera que ela cria. Você já esteve ao lado de alguém que você não queria mais que ela fosse embora, ou você não queria mais ir embora? É isso que eu medito na minha vida. Quanto eu posso ser uma bênção, ou quão inconveniente eu posso ser. Quanto você pode ajudar, quanto você pode ser querido, desejado, e quanto você pode ser repelido. Ninguém quer estar com você. Qual a palavra? Diga uma palavra que você sabe que te identifica. Essa palavra estaria na mente dos seus amigos, das pessoas que convivem com você. Por exemplo, se eu dissesse assim, sinceridade. Me diga uma pessoa que você se lembra quando fala sinceridade. Me diga uma pessoa que você se lembra quando diz assim, mentira. Já pensou as pessoas que representam essas palavras? Nós somos cartas de Cristo. De Cristo. Então, o que isso deve dizer? Eu vou dizer uma palavra que quando alguém disser em qualquer lugar, esteja perto de você ou longe de você, as pessoas precisam lembrar de você. Quando disserem assim, cristãos. Cristão, a pessoa lá do seu trabalho tem que lembrar você. Cristão, as pessoas que andam no ônibus com você, lembrar. Isso é ser carta de Cristo. A palavra de Deus expressada nas nossas ações, nosso falar. Isso não significa que você deve entrar no ônibus falando da Bíblia. Você é uma Bíblia. Você é a própria palavra de Deus. Ao falar, fale coisas corretas. Nós não falamos nisso na semana passada? Sim, sim, não, não. Ao agir, tem ações corretas. Ao sorrir, sorria de coisas corretas. Alguém vai olhar e vai dizer, é um cristão. Aquele é um pastor. Aquela mulher é verdadeira. Isso nos faz cartas lidas. Como Deus, querendo mandar uma carta à terra, lá do céu enviando uma carta à terra, Ele nos enviou da eternidade para cá, para representar um reino, e nossas ações, palavras, devem representar esse reino. E quanto mais fácil nós pudermos ser identificados, nós não precisamos gastar uma carta inteira para nos identificar. Quem sabe uma palavra só. Aqueles que conhecem as Escrituras podem identificar as igrejas de Corinto, de Gálatas, de Efésios, apenas com uma palavra. Nós poderíamos dizer aos coríntios, problemas, Gálatas, Efésios, por exemplo, revelações. É isso que nós devemos caminhar. É isso que nós devemos meditar. Meu Deus, me ajuda. Eu represento o Senhor aqui na terra. Não quero ser uma falsa testemunha. Deus te abençoe. Leia, medite, compartilhe esse vídeo. Nos ajude a alcançar as pessoas, a levar até elas a palavra que vai aperfeiçoar a nós todos e nós sairemos daqui um dia desses. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.